Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, né, dia 2 de abril. Vamos iniciar então a nossa aula com ciências. Estamos estudando então sobre o solo, tá? Vimos na aula passada que há diferentes tipos de solo, né, como os amarelinhos, os avermelhados, né, os acinzentados, né, meio esbranquiçados e também os mais escuros. Então, são os tipos de solo. O ser humano, então, ele tira então do solo o seu sustento. Como? Através então da agricultura. O que é então a agricultura? É o ato então de plantar, é o ato de cultivar a terra. Através desse cultivo, a gente consegue então vários tipos de alimentos, como o arroz, feijão, a soja, entre vários outros, vários, como as verduras e frutas. Então, tudo isso é através da agricultura, tá? Então, no Brasil, o ato de cultivar a terra é o que dá então a economia para o Brasil, certo? Temos então técnicas então para trabalhar esse solo para poder então cultivar. Eu não posso só chegar lá e jogar uma sementinha e daqui a um tempo voltar para colher. Não, tem todo um processo para que eu possa então ter esse alimento, esse produto pronto. Tá. O que eu preciso fazer então para cultivar na terra? Primeira coisa, eu preciso então arar a terra, né? O que é arar a terra? É misturar a terra, é fazer ela ficar mais fofinha para que a água, né, possa então penetrar com mais facilidade, então ajudar essa planta a crescer. Existem também os adubos, né, que são produtos químicos feitos em indústrias ou também aqueles que são utilizados como restos, né, de vegetais, de animais, para poder então adubar a terra. Isso tudo ajuda nesta formação, nesse cultivo então das plantas. Bom, então vamos lá. No livro, na página 222, está falando então do tipo de cultivar então a terra. Nós temos então a aração. O que é essa aração? É igual a tia Keila já falou. É o processo que dá em revirar a terra para então aumentar os poros da terra, para que a água possa penetrar, né, filtrar na terra com mais facilidade. Temos também, então, a adubação. O que é essa adubação? É quando a pessoa vai lá e coloca, né, produtos químicos, né, produtos industrializados, né, nessa terra, ou também os produtos orgânicos, que são os restos, né, de alimentos, de restos de vegetais, de animais, então, para fazer essa adubação. Temos também a irrigação. O que é essa irrigação? Irrigação então é uma técnica que consiste para adicionar água então nesse solo. Então existe então dois tipos de irrigação: a irrigação por gotejamento e a irrigação por aspersão. A irrigação por gotejamento então são tubos, né, mangueiras que são colocados então na plantação e ali ela tem alguns furos e a água então passa no cano e vai caindo bem próximo então da terra, ali próximo da raiz, né, para então umidificar a terra. E a irrigação por aspersão, o que é? São tubos que molham, então que joga água como se fosse chuva, tá? É um formato representando a chuva. Então aí é onde faz a irrigação de várias, né, plantas ao mesmo tempo. Então isso é a irrigação por aspersão, que vem por cima, então por tubos, né, como se estivesse fazendo como se fosse a chuva para poder então molhar essa terra. E temos também a drenagem. O que é a drenagem? Drenagem é quando você então tira aquele excesso de água daquele lugar para poder então a planta crescer. Porque dependendo do tipo de planta, ela não gosta de muita água, então ela vai morrer, ela vai ficar muito úmida, muito molhada, então ela não vai ter forças para crescer. Por isso então existe a drenagem. Como que eu posso fazer então a drenagem de um pratinho de planta lá que eu tenho lá em casa? Já viu quando eu coloco a água,
fica ali sobre a terra. Então ela vai começar a descer. Chegando lá embaixo, o que eu preciso fazer para essa água sair desse potinho? Eu tenho então que fazer pequenos furos, né, nesse potinho, para a água então drenar, para ela sair daquele potinho e ficar então no pratinho. Lembrando, cuidar desses pratinhos, limpar, trocar bem a água para não deixar a proliferação do quê? Do mosquito da dengue, tá? Então vamos cuidar disso aí também. Aproveita que está em casa e cuida do seu quintal então para não deixar a dengue pegar, certo? Então vamos lá. Continuando. Na página 224 do livro de ciências, fala então sobre o que? Outra maneira de então cultivar a terra. Nós temos a agricultura, que trabalha então as plantas, né? E temos então a pecuária, que é onde é a produção de quê? Dos animais, que também ajudam então na nossa alimentação, como carne, ovos, leite. Então isso tudo vem dos animais. E outros materiais também que vêm dos animais que ajudam então na nossa sobrevivência, como a lã e o couro, que são produzidos então roupas, calçados, então tudo isso é tirado então da pecuária, tá? No Brasil, a pecuária, ela é realizada de diferentes maneiras com diferentes tipos de animais, como os bovinos, como os suínos, os equinos, as aves, né? Então tudo isso são animais que ajudam então na alimentação, né, do ser humano, tá? Temos dois tipos então de pecuária: a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. A extensiva é a criação de animais solto no pasto, ali num grande espaço onde eles então caminham e se alimentam na maioria então das plantas, né, ali das pastagens do local. E a pecuária intensiva é o quê? É a criação de animais em locais fechados, em locais onde o espaço é pequeno e eles são tratados apenas com ração. Então, esses são os tipos de pecuária utilizados aqui, tá? Então, vocês vão aprender aqui, dar uma lida lá no livro e resolver então a atividade, né, sugerida no bloco, na página 225, tá? Bom estudo para vocês!